Videoaula 7, qualidade e produtividade. Revisão de conteúdos. Nesse momento nós vamos fazer a revisão dos nossos conteúdos de qualidade e produtividade para iniciarmos nossa revisão total para nossa avaliação na próxima semana. Espero ter chegado agora e estar falando com vocês, todos bem, todos com saúde, respeitando esse momento, tá, de ficar em casa, de ficar mais recluso, legal? Então, nós estaremos presentes nos nossos encontros de videoaula, tá? Com atividades, com orientação. Então, vamos lá para a nossa videoaula de revisão. Revisão da aula 1, qualidade e produtividade. Vamos começar com a definição de qualidade. Qualidade é o grau de utilidade esperado ou adquirido de qualquer coisa, verificável através da forma e dos elementos constitutivos do mesmo e pelo resultado do seu uso. Qualidade significa o raciocínio de buscar sempre produtos ou serviços que estejam totalmente bem definidos, bem feitos, bem elaborados, bem produzidos. Por quê? Dentro dos padrões de qualidade, nós sempre buscamos 0 de erro e 0 de defeito. Esse é o raciocínio da qualidade. Lembrando que padrões de qualidade sempre vêm de cima para baixo. Ou seja, se a diretoria de uma empresa decidir por padrões de qualidade, toda a equipe da empresa vai trabalhar padrões de qualidade. Daí a produtividade, que é basicamente definida como a relação entre produção e os fatores de produção utilizados. O que é a produtividade? Vem do raciocínio produção. O que é a produção? É a transformação da matéria-prima em produtos acabados. Transformamos a matéria-prima em produtos acabados por 3 processos. Processo térmico, processo químico e processo mecânico. Então, através desses processos, nós elaboramos a produção. E quando produzimos em muita quantidade, nós temos o raciocínio chamado de produtividade. Só que a produtividade ela é construída através dos fatores de produção: recursos naturais, trabalho e capital. Ou seja, hoje nós chamamos de recursos naturais, insumos, trabalho, colaboradores, mão de obra, capital, investimento, máquinas e equipamentos, ok? A produção é definida como os bens produzidos, quantidade de produtos produzidos. Vamos entender melhor. Quando se produz, você analisa 2 pontos: quantidade e qualidade. Quantidade daquilo que você produziu e a qualidade do que você produziu. Então, hoje você tem que produzir uma grande quantidade do pedido do cliente e todos com a mesma qualidade. Padrões uniformes. Isso quer dizer que, quando eu tenho muitos produtos, todos eles certos, sem erro, eu não tenho desperdício, eu não tenho perda. E é a perda que gera despesa para a empresa, ok? Os fatores de produção são definidos como sejam pessoas, máquinas, materiais e outros, como nós já falamos de vez anterior. Ou seja, recursos naturais, trabalho e capital, insumos, colaboradores ou mão de obra, investimentos, máquinas e equipamentos, ok? Então, a base da aula número 1 fala sobre qualidade, produtividade, fatores de produção e também nós vamos entrar na relação setores de produção. Os setores de produção são 3 conhecidos mundialmente: setor primário, ligado à agricultura, à pecuária, né? Tem o setor secundário, setor primário, agricultura, pecuária, tá? Tem o extrativismo animal, vegetal e mineral, ok? Nós temos o setor secundário, que é a área da indústria, tá? E o setor terciário, que é a prestação de serviço. Um dos setores, foi criado um novo setor que não é reconhecido, mas está dentro da atividade de qualidade e produtividade, que é o setor quaternário. São ONGs, instituições, universidades, são instituições que vivem, tá, da verba e de doações. Aula 2. Agora nós vamos falar sobre
as etapas, os princípios dos padrões de qualidade. Então, nós vamos falar sobre cada um deles bem pausado. Princípio primeiro, qualidade centrada no cliente. O cliente deve ser o centro de tudo para as organizações. Por quê? Porque nós produzimos bens e serviços para quem? Para os clientes. Então, grande parte das vezes, o cliente sempre tem razão. Princípio 2, liderança. O alto escalão devem sempre serem os líderes desse processo. Então, dentro do processo de qualidade e produtividade, nós temos que sempre ter uma liderança, tá? Uma liderança que trabalhe com padrões de alto nível. Princípio 3, melhoria contínua. Uma organização é um sistema vivo e em permanente aprendizado, ou seja, sempre com padrões melhores, sempre buscando mais, sempre estudando mais, sempre comprando mais máquinas, mais equipamentos, melhores condições de trabalho, melhores condições para os funcionários trabalhar, investindo em curso, numa série de coisas necessárias ao bom desempenho. Por isso que fala sobre melhoria contínua, nunca para, sempre dá continuidade. Princípio 4, envolvimento das pessoas. É nesse momento que o trabalhador envolvido na empresa, ele chama-se colaborador, para a implantação da gestão da qualidade e vários tipos de valorização e capacitação pessoal e profissional. Vamos entender melhor. Primeiro, quando ele está envolvido com a empresa, se ele passa, ele vê uma luz acesa, ele desliga a luz. Se ele passa, ele vê alguma coisa no chão que pode atrapalhar, ele mesmo retira. Então ele torna-se um colaborador. Por quê? A empresa, a nível de benefícios, paga a faculdade para a escola de filhos, ele está no programa mais conhecido em RH como plano de carreira, então ele tem a possibilidade de crescer dentro da empresa e fazer cursos de qualificação para melhorar idiomas, administração, informática e assim vai. Princípio 5, enfoque proativo, a resposta rápida, ou seja, você ter uma linha de ação mais constante, mais estável dentro do trabalho. Ou seja, você sabe que está faltando material, você já aciona os departamentos para poder comprar, para que a produção nunca pare, ok? A implantação é permanente de uma filosofia de gestão de qualidade numa organização. Como eu falei, tudo vem de cima para baixo. Então, se a diretoria da empresa está focada nesse raciocínio, se a diretoria da empresa priva por qualidade, ela sempre vai ter excelente retorno. Porque ela priva os padrões de qualidade. Ela quer que os padrões de qualidade aconteçam sempre. Ok? Continuação. Ainda na aula 2, vamos falar sobre o princípio 7, gestão baseada em fatos. Trabalhar com gestores, profissionais que trabalham com a informação constante. Gestão da informação. O serviço da gestão de qualidade pode propiciar os resultados esperados. Princípio 8, responsabilidade social. Esta é uma necessidade ética e cidadã de qualquer país, de qualquer empresa e de qualquer profissional. Sempre pensar, em fatores sociais, a sociedade, que é o futuro profissional que estará lá com uma boa educação, uma boa saúde para poder ser um excelente colaborador. Princípio 9, foco nos resultados. Qualquer organização, seja ela do tipo que for, sempre obterá sucesso em sua trajetória, na medida em que defina com precisão seus objetivos, suas metas e suas estratégias. Metas e estratégias, objetivos, resultados, fazer com que a produção cada vez melhore mais, melhores produtos, melhores condições de trabalho, melhor retorno em tudo. Princípio 10. Abordagem sistêmica. Quando vocês analisam a abordagem sistêmica, tudo volta no tempo, baseado no trabalho do biólogo austríaco naturalizado alemão Ludwig von Bertalanffy. Ele criou a teoria de sistema. A teoria de sistema
ela trabalha com um raciocínio bem interativo, um raciocínio bem lógico, bem focado em pessoas gostando de pessoas, pessoas gostando de trabalhar, pessoas gostando de resultados. É uma interação constante. Então, Bertalanffy colocou que ele poderia desenvolver equipamentos, máquinas que pensam. Se você cria máquinas que pensam, você cria processos pensantes. Então, isso é um sistema. Com a utilização de métodos gerenciais necessários e suficientes, modernos, como os softwares de administração, transparentes e através da participação, uma gestão participativa, ou seja, todo e qualquer profissional vai querer um bom resultado. Por quê? Porque ele quer que a empresa cresça e ele quer crescer junto. E todos os envolvidos internamente e externamente à organização. Ou seja, nós sempre queremos o melhor para a empresa, porque a empresa crescendo, nós crescemos juntos. Nossa terceira aula, ciclo PDCA, é o ciclo do planejamento, da direção, do controle e da ação ou padronização, o ato de agir. Vamos entender melhor. O PDCA começa com o planejamento, vem de plano, planejar. Isso quer dizer que identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo, plano de ação. Então, quando se busca desenvolver um trabalho, busca-se os erros para saber que tipo de erros podemos cometer. E é nesse momento que o PDCA funciona. Se voltarmos no tempo, nós temos antigamente o PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Só que na área de produção nós temos uma série de outros fatores a serem pensados. Da direção, da execução, tá? Do profissional, dos profissionais que comandam, que orientam a atividade. C, controle, verificação, checagem, fazer com que os padrões funcionem mesmo, que não adianta só pensar, não adianta alguém comandar, você tem que registrar tudo o que é feito. Agir, está ligado à ação, está ligado à padronização, porque não adianta você agir sem seguir um padrão de trabalho, um esquema, uma linha de ação. Então, o PDCA, ele é isso, é uma linha de ação seguindo princípios que fazem o bom desdobramento da atividade profissional. Na nossa aula 4, esbarramos com o diagrama de Ishikawa, que trabalha com os 6 M's. Quem são esses 6 M's? Métodos, máquinas, meio ambiente, mão de obra, materiais e medidas. Vamos entender isso melhor. Quando foi criado o diagrama de Toguro Ishikawa, né? Foi pensado o seguinte: quando o gráfico está montado, se assemelha a uma espinha de peixe, ou seja, uma engrenagem interativa. Então, padrões que precisam ser bem elaborados. Vamos entender cada padrão. Por exemplo, o meio ambiente. No local de trabalho eu tenho uma oficina e tenho um excelente clima de trabalho dentro da oficina. Medidas. Tudo aquilo que for feito, eu tenho uma inspeção, eu tenho instrumentos para medir, ok? Materiais. Eu vou ter que ter um excelente fornecedor, tá? E um excelente controle de qualidade. Por quê? Vamos lá nos fatores de produção. Não adianta eu ter excelentes profissionais se eu estou trabalhando com uma farinha horrível, com um insumo, uma matéria-prima horrível. Então, recursos naturais, trabalho e capital. Insumos, colaboradores e investimento. Então, eu tenho que ter excelentes profissionais, um excelente material e um excelente equipamento para poder ter excelente resultado, ok? Mão de obra. O trabalhador, além dos salários, ele precisa de prêmios, treinamento, atividades extras que venham a aumentar a sua eficiência dentro do ambiente de trabalho. Máquinas, equipamentos de manutenção e conserto, para evitar que a empresa tenha um deterioramento, porque as máquinas sofrem com o que nós chamamos na contabilidade de depreciação.
Perda do valor do bem por uso, ação do tempo ou obsolescência. Uso é porque a gente usa muito. Ação do tempo porque fica velho. E obsolescência porque torna-se obsoleto, ultrapassado. Então nós temos que buscar padrões constantes de modernização no trabalho. O exemplo disso é uma videoaula. Tá? Uma videoaula são novos padrões. Tá? Hoje nós temos universidades com AVAs, ambiente virtual de aprendizado e muito mais coisas. Tá? O futuro está aí. Métodos, instrução, procedimento. Um profissional bem instruído, um profissional bem orientado é um profissional de qualidade. É um profissional que vai desempenhar um excelente trabalho. É um profissional que vai fazer excelentes tarefas, excelentes resultados. Ok? Então, o diagrama de Chicago é para prevenção de uma série de problemas e também sugerir grandes qualidades para grandes resultados. Na nossa aula 5 de revisão, nós vamos conhecer, tá, os diagramas diversos que existem, os 3 principais para as empresas: organograma, fluxograma e cronograma. Primeiro, a etimologia da palavra. Organograma vem de organização, então é um diagrama de organização. Fluxograma é um diagrama de fluxo, de movimento, de deslocamento. E cronograma é um diagrama de tempo, baseado em Cronos, né, que era pela mitologia o deus do tempo. Então, um diagrama de tempo. Então, organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. Ou seja, é a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. Apresenta a organização dos setores e seções. Numa definição mais simples, organograma é um gráfico que mostra a empresa organizada, dividida em setores e seções, setor de produção, quem são os profissionais e quais são os departamentos da área de produção, departamento de pessoal. Como exemplo, departamento pessoal, eu tenho a área de admissões, demissões, eu tenho a área para calcular a folha de pagamento. Por exemplo, eu tenho na área de vendas, eu tenho o telemarketing, eu tenho o setor de propaganda, de publicidade, então são áreas distintas. Então são setores e seções. Fluxograma é uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes muito através de ilustrações de movimento, de trânsito. O nome trânsito já fala, por quê? Fluxograma é um diagrama de movimento. Então vocês vão observar, por exemplo, trânsito, eu tenho placas entre a direita, a esquerda, pare, retorne e etc. Mas por que essas informações? Porque fica mais fácil. Veio do antigo gráfico chamado pictograma, diagrama de pintura, que foi elaborado para os analfabetos, pessoas que não sabiam ler nem escrever. Então, pela simbologia, ficava mais fácil de ver o fluxo, o movimento, para onde eu devo ir e etc. Faixas, intermitente, reta, entrar à esquerda, onde é um restaurante, a sinalização de cores e etc. Os fluxogramas são muito utilizados em projetos de software para representar a lógica interna de um programa. Então, para quem já fez ou faz informática, conhecer, isso chama-se diagrama de classe em informática, porque você cria o fluxo para onde vão as informações, porque vocês sabem muito bem que o computador é dividido em 3 partes: unidade de entrada, unidade de processamento e unidade de saída. Input, UCP ou CPU e output, entrada, processamento e saída. Então eu tenho diversas formas para entrar, um processamento único e diversas formas de sair a informação. Isso tudo fica num diagrama de classe, que é um fluxograma. Cronograma é um instrumento de planejamento e controle semelhante a um diagrama, em que são definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período estimado. O mais simples de se ver é quando você vê um calendário. Na faculdade, quando você vai fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso,
tá? Eu já dei aula em faculdade, dou aula em faculdade, eu sei muito bem que você começa um TCC, trabalho de conclusão de curso, em janeiro e conclui ele no final do ano, porque você tem que pensar, imagina só toda a estrutura, capa contra capa, agradecimento, dedicatório, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas, anexo e assim vai. Então são muitas etapas a serem cumpridas. Por isso que você tem um cronograma, você tem etapas de tempo para cada atividade. Aula de revisão 6, MASP. O que é um MASP? É um método de análise e solução de problemas. É a abreviatura usada para o raciocínio de encontrarmos resultados. É um roteiro estruturado utilizado para resolução de problemas complexos em processos, em produtos, serviços e organizações. É como se você analisasse todos os problemas para poder criar as soluções. Daí as etapas de solução de problema. Porque você tem os objetivos a serem traçados, os objetivos a serem construídos, porque você conhece tudo aquilo que é pertinente à atividade. Embora sejam decorrentes do mesmo conceito, do PDCA, tá? As etapas e os passos do MASP, método de análise e solução de problemas, encontrados na literatura, podem ter pequenas diferenças. Tá? São pequenas diferenças na linha metodológica, né? Vocês já sabem o que quer dizer metodologia. Logia, estudo. Estudo dos métodos de trabalho, tá? O diagrama de Ishikawa é um método de detecção de problemas e o MASP é um outro método de análise e solução de problemas. Algumas etapas podem ser apresentadas juntas, outras separadas, de acordo com a visão do autor, mas, em geral, a estrutura é a mesma. Lembrando que o diagrama de Ishikawa são 6 M's, ok? A estrutura de 8 etapas apresentada abaixo é a mais conhecida e mais utilizada em grupos de melhoria e em círculos de controle de qualidade. Então, os padrões de qualidade, os padrões de controle de qualidade, o desenvolvimento da atividade profissional, ela é muito constante, ela é muito interativa, então nós sempre vamos precisar das diversas etapas desse processo produtivo. Porque o processo produtivo hoje, ele é esclarecedor. O processo produtivo hoje, ele tem um embasamento muito grande. Acompanhando o nosso raciocínio, vocês vão receber uma bateria de questões, tá, para serem resolvidas. É exercício-trabalho. Esse exercício-trabalho vai funcionar como trabalho que geralmente eu sempre peço, tá, para ser somado à prova. Então vocês vão elaborar essas atividades, vão, durante a nossa videoaula, ao final da videoaula, receber essas atividades, vão estar fazendo com calma e depois nos reenviar. Por quê? São processos importantes, são fatores importantes dentro de todo esse nosso estudo de qualidade e produtividade. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que estamos num momento delicado, tá? Ficarmos em casa de acordo com a orientação do governo é importante, tá? Saúde para todos.